E aí, galera do sétimo ano, vamos dar mais continuidade a uma aulinha nossa, tudo bem? Só para recapitular, aula passada nós vimos a respeito sobre doenças transmissíveis. Falamos que elas são relacionadas aos patógenos externos, né? Bactérias, vírus, fungos e por aí vai. Também falamos sobre medidas preventivas delas, que vão desde vacinas até o próprio saneamento básico, que são medidas de profilaxia, né? Então, e associamos isso a diversas doenças, hepatite A, leptospirose e por aí vai. Hoje a gente vai começar a parte de doenças não transmissíveis. Como o próprio nome está dizendo, são doenças que não é transmitido de uma pessoa doente para uma pessoa sadia. Agora vamos começar a ver aqui as características delas. São doenças multifatoriais. Que seriam isso? São doenças que podem ser ocasionadas por diferentes fatores, tudo bem? Geralmente associada a má alimentação, a, por exemplo, fatores genéticos, a questão de sedentarismo e por aí vai. Então tem vários fatores que podem ocasionar ela, que se desenvolve ao decorrer da vida e podem ser de longa duração, quando a gente está falando mais especificamente das doenças crônicas, tudo bem? Então, podem ser doenças que podem ser ocasionadas por diversos fatores. São conhecidas também como doenças crônicas, tudo bem? Que são aquelas que vão ao longo da sua vida, que tem uma longa duração. Origem não infecciosa, ou seja, não são originários de patógenos externos, como já falamos, ou seja, não é originário de vírus, não é originário de bactérias, por aí vai. E, obviamente, como a gente está falando de doenças não transmissíveis, ela não é originada de uma pessoa para outra, ela não é transmitida de uma pessoa para outra. Se você tem ela, obviamente, você vai ficar com ela sem transmitir para as outras pessoas ao redor. Ou seja, não é uma doença infecciosa, como o próprio nome está dizendo, doenças não transmissíveis. Não está aí, mas elas também podem ter origens genéticas, tudo bem? Então, essas doenças elas podem ter sim características genéticas. Você pode nascer com a probabilidade maior de ter ela do que as outras pessoas, ou até mesmo nascer com ela dependendo do tipo de doença que nós estamos falando. E aí, como nós estamos falando de doenças não transmissíveis, a gente tem que falar a respeito sobre alguma delas, principalmente as que estão no livro de vocês, né, para contextualizar que tipo de doenças seriam essas. Então, eu tenho a diabetes aí, que é uma doença bastante conhecida da gente, só que eu tenho basicamente dois tipos de diabetes, diabetes tipo 1 e a diabetes do tipo 2. Vamos verificar. Do tipo 1, o sistema imunológico destrói as células betas do pâncreas responsável pela produção de insulina e assim a liberação do hormônio não existe. Ou seja, no nosso pâncreas, eles vão ter umas células que eles vão liberar alguns hormônios, que é a insulina e o glucagon. Tudo bem? Então a insulina, ela é responsável por, na hora que você comeu, os níveis de açúcar, os níveis de glicose no seu sangue está alto, ela retira esses níveis de açúcar alto no seu sangue, armazenando elas no fígado, colocando elas para dentro das células e por aí vai. É para isso que serve a insulina. Então a do tipo 1, ela é justamente responsável por destruir essas células, ou seja, essas células, se elas vão ser destruídas, não vão produzir. Ela tem um maior índice, né? Acontece entre 5% e 10% do total de diabéticos. E geralmente ela está associada à infância ou à adolescência. Tudo bem? E os indivíduos portadores dessa doença, o que é que acontece? Eles precisam ter insulina. Tudo bem? Insulinazinha sintética para injetar, para manter os níveis de glicose corretos no sangue. A do tipo 2, ela pode ter sim fatores genéticos que influenciam ela, porém ela está mais associada a maus hábitos, como questão de alimentação, como questão de sedentarismo, tudo bem? E é a maior parte das pessoas que possuem ela, 90% do total de diabéticos. Como ela está relacionada a maus hábitos, ela aparece mais em pessoas adolescentes para adultas, tudo bem? Porque vai ter que esperar um tempinho de a pessoa continuar com esses maus hábitos e tudo. E aí, a última partezinha aí, o organismo não consegue usar de forma correta a insulina, ou não produz de forma suficiente, justamente devido a esses maus hábitos. Então a pessoa sempre vai ter esses níveis elevados de insulina no sangue, que aí é em decorrência, de novo, da questão dos maus hábitos. Próxima, a questão do AVC, acidente vascular cerebral. Ele pode ser ocasionado
por questão de coágulos sanguíneos ou até também por placas de gordura acumulada, de novo por questão de maus hábitos alimentares e sedentarismo. Então esses coágulos, essas placas de gordura, eles podem ser deslocados de um local de origem e ser levados até as zonas cerebrais, onde vai ocorrer um impedimento lá. E é aí que vai acontecer o AVC. Vocês estão prestando atenção que todas essas doenças, elas estão relacionadas, pelo menos a maioria delas, como diabetes tipo 2 e o AVC, relacionadas a maus hábitos, tudo bem? Maus hábitos alimentares, não praticar exercício físico, então tudo isso é relacionado. Professor, tem outras coisas que podem favorecer essas doenças? Sim, como por exemplo o AVC na formação de coágulos sanguíneos, tem alguns medicamentos que ajudam também na formação desses coágulos sanguíneos, tudo bem? E por último, já que a gente está falando de bons hábitos alimentares, por que não citar o índice de massa corporal, o índice de massa corpórea? Ele é calculado pelo seu peso sobre sua altura, né? Então o que é que acontece? Isso daí que vocês estão observando, ó, sobre sua altura vezes sua altura, desculpa, a fórmula está bem clara. Então, esse índice de massa corpórea, o que é que acontece? Se você fizer o cálculo, aqui tem um exemplo, ó, o peso da pessoa vezes a altura dela, 1,80 m, vezes de novo sua altura. Fazendo essa divisão aí, você vai obter um númerozinho. Então, esses números eles se encaixam nessas tabelas aí de índice de massa corpórea. Então, por exemplo, se dá 18,5, no caso aqui deu 24,69, a pessoa está abaixo do peso. Se der entre 18,5 e 24,9, a pessoa está com peso normal. Sobrepeso, 25 a 29,9. Obesidade grau 1, 30 a 34,9. Obesidade grau 2, 35 a 39,9. E obesidade do grau 3, 40 para cima, tudo bem? Então, quando fazer esse cálculo aí, você consegue identificar em que parte da tabela você está. Dá até para fazer em casa, caso você saiba o seu peso e sua altura. É um cálculo bem simples, como vocês podem observar aqui. Então, baseado nessa tabela, você consegue ver se você, pelo índice de massa corpórea, pelo menos pela questão de obesidade ou não, você consegue ver se você está saudável. Então, galerinha, a aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida, a gente tira nas videoconferências. Até mais!